Estamos aqui. Voltamos. Estão fazendo uma contagem regressiva aqui no meu ouvido. Eu tô vendo, a gente já tá no ar. O que é isso? Esse programa é rápido demais. Vamos falar sobre uma novela que eu não sei se teve o último capítulo ainda, hein? Achava que estava tudo certo, mas pode ter uma reviravolta. O Rony saindo do Palmeiras, indo para o Al Rayyan do Catar, time do Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo, parecia tudo certo. Mas será que esse negócio vai dar para trás? E olha, a gente está acompanhando essa história em tempo real. É minuto a minuto o negócio, André Hernan, que você está recebendo aí as informações? Minuto a minuto e vou dizer para vocês, tá difícil, viu? Mas isso não quer dizer que não houve o acerto do Palmeiras com o Al Rayyan, né, com o clube do Catar e o Rony para a transferência. O negócio estava fechado, tanto que já tem até um valor, que é 6 milhões de dólares. A questão era a corrida contra o tempo. Então, ontem, por exemplo, eu conversei com uma pessoa que fez essa negociação, né, que trabalhou diretamente nessa negociação, que me disse, a gente ainda não vai assinar porque o Rony precisa passar por algumas situações burocráticas que impedem, inclusive, de viajar hoje, porque a ideia era viajar ontem, né? E essa pessoa ontem comigo no telefone dizendo, nossa ideia era viajar hoje, mas vai acabar ficando para quinta-feira essa viagem. Hoje pela manhã, era a expectativa de que ele embarcasse no começo da tarde para o Catar. Também não teve, até agora, por exemplo, o Rony está na casa dele, enfim, com a família dele, nem foi treinar hoje. Essa negociação ela está ficando cada vez mais difícil de se concretizar, essa venda, porque precisa ter a documentação ok, o Rony com os exames médicos e a Federação do Catar inscrever o Neymar. E os exames têm que ser feitos lá. Os exames lá no clube a Federação do Catar inscreveu o Rony, né, no Al Rayyan. Então, assim, o tempo é curto, por quê? Porque a janela do futebol árabe, a janela do futebol do Catar se encerra no dia 31. E lá tem um fuso horário grande, né, 6 horas na frente. Então, está tudo muito complicado nesse momento. Há um acordo entre o Rony, né? Que o Rony deixou isso bem claro para o Palmeiras. O acordo estava feito desde ontem com o Palmeiras. Se não se resolvesse até às 18 horas de hoje, quinta-feira, Rony volta a treinar normalmente nessa sexta-feira, como jogador do Palmeiras. E aí pode ser Santos ou outro clube que aparecer para tentar contratar o Rony. Mas, de fato, até ontem, a negociação está fechada, na verdade, a venda está fechada, o aperto de mão foi dado. A questão mesmo, se cair, e deve cair, está com cara que vai cair, é por causa da questão da documentação, a questão burocrática. Ontem, quando surgiu a notícia de que o Rony estava indo para os Emirados, para o Catar... Sim, a gente deu aqui, eu e o Bruno. Eu conversei para perguntar o preço, porque não tinha vazado o preço exatamente. Isso, o preço estava... E aí no Palmeiras me disseram, não fechou ainda. Aí eu falei, mas são 6 milhões de dólares? Aí a resposta foi, isso. Hoje, eu falando, quando o Hernan já tinha a notícia hoje de manhã de que estava dando errado, eu mandei mensagem dizendo, bem que você me disse que não tinha fechado ainda. Tinha fechado não, tinha fechado, como o Hernan explicou, só que tinha questão burocrática e agora são 8h10 da noite. 8h10 da noite. Em Doha. Tem essa diferença. O Arthur Jorge, que era o técnico do Botafogo, é o técnico do Al Rayyan que quer o Rony. E a gente já tinha falado aqui 2 semanas atrás que o Hércules procurava um contato de uma proposta do Oriente Médio. Né? Sim, estava aguardando essa questão. Mas o que precisa para isso dar certo? Porque eu tinha um voo que era agora à tarde, Sim. né? Esse voo ele já não pega. É isso? Ou ele pode estar nesse voo ainda? Não, 3 da tarde? O voo 3 da tarde ele teria que estar dentro do avião. Já teria que estar embarcado. Aí teria uma outra opção de um voo à noite. Aí ele chegaria... Se ele conseguir ao longo de hoje terminar essa burocracia toda. Só que assim, se ele pegar esse voo à noite, provavelmente não vai dar tempo dele fazer os exames amanhã. 14 horas de viagem. Não dá tempo de fazer Mas os ele está exames pensando em viajar? Até às 18 hoje vai ter uma resolução. Mas estou falando aqui, como está escrito na tarja, deve cair a negociação com o Rony. Alicia, vou ser bem direta para você. Essa notícia da não ida é boa ou é ruim para o Palmeiras? O Palmeiras, obviamente, já não conta com o Rony, né? Já deixou claro, inclusive a presidente do Palmeiras, a Leila, já deixou claro que ele ia sair pela porta da frente, mas que a intenção era de que saísse.
O Palmeiras negociou, né, com o Fluminense, já tinha inclusive aceito proposta do Fluminense, depois veio, né, ficou nessa coisa Fluminense e Santos. E aí ontem, quando apareceu essa notícia do Catar, era assim, a salvação da lavoura. Vai sair, porque é um jogador que já não está mais nos planos e é um jogador muito caro de manter. Então, o Palmeiras conseguir receber um valor por ele e aliviar o valor que ele custa na folha salarial era uma boa notícia para o Palmeiras, porque o Palmeiras ainda precisa contratar. Né? O Abel está meio pistola, dizendo que só vai contratar no meio do ano, mas o Palmeiras precisa fazer contratações. Já perdeu muitos jogadores nessa janela, mas o Rony é um jogador que abre esse espaço na folha, além de engordar os cofres aí do Palmeiras com esses 6 milhões. Então, era uma boa notícia. Em não se concretizando, volta para o cenário nacional em que o Rony é um jogador muito caro. E ele não está cedendo nessa negociação na questão salarial, tanto que não desenrolou. Havia o interesse do Fluminense, depois o interesse do Santos, isso não se desenrolou. Então, assim, o que eu tenho sentido nas redes sociais, nos grupos de zap, assim, é uma frustração imensa, né? Quando o Hernan deu a notícia de que pode ser que vai melar, né, os comentários que eu vi eram assim, Deus nos abandonou, agora parece que o Rony não vai ficar quando tudo parecia resolvido. E aí fica aquela questão, né? Quando se fechou a negociação, não se entendeu de que havia essa questão do prazo, né? Qual foi o entrave para que isso se desenrolasse a tempo, né, Hernan? Só, desculpa cortar o seu raciocínio, mas é que eu acabei de receber aqui, já era. O Rony não vai para o Catar. Não vai viajar. Não vai viajar. Está fora, amanhã ele se apresenta ao Palmeiras. Vou ler aqui. Não deu tempo de concluir tudo. Não vai dar tempo de efetuar os exames. Lá no Catar, a questão de demorar muito e tal, leva muitos dias. Então não dá, caiu. Se ele pegar pode tirar o Dev, pode tirar o Dev. Podemos mudar a tarde aí, ó. Caiu. Aí, ó. Rony não vai para o Catar. Informação de primeira aqui no De Primeira. Se ele saísse daqui à meia-noite, iria chegar lá às 14 horas, que são 14 mais 6, 20, né? Ou seja, ele ia chegar às 8 da noite e estava fechado. Parecia que os dois lados estavam felizes, né? Porque o Rony já estava esperando uma proposta de fora, ele já vinha ali nessas conversas com o Santos, com o Fluminense também, mas ele já tinha demonstrado que o interesse dele mesmo era uma proposta de fora. A Leila Pereira, presidente, já tinha falado que ele precisava de novos ares, então estava atendendo as duas partes e, de fato, a gente acompanha nas redes sociais, a corneta da torcida do Palmeiras está bastante ligada. Mas o Rony, ele foi um jogador importante, né? Ele ainda é jogador do Palmeiras e tem uma história importante. A gente tem os números do Rony aí para mostrar o Rony no Palmeiras, como que foi a carreira dele, ou como que tem sido, né, já que ele não foi. O período no Palmeiras, de 2020 até 2024 agora, a gente tem uma tela, são 283 jogos, 70 gols e 32 assistências. Muito vencedor, 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Supercopa do Brasil, Copa do Brasil, 4 Paulistas e uma Recopa Sul-Americana. E é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, né? Então um jogador... Tem mais títulos que só mais um complemento aqui, essa informação que eu apurei agora e trouxe aqui em primeira mão para vocês, foi vinda do Catar. Ela vem lá do Catar, de uma pessoa que está lá na negociação. Agora... já me vem a confirmação também aqui em São Paulo que o Rony já foi comunicado, né, que o staff já foi comunicado de que realmente não vai dar mais o negócio. Então ele amanhã se apresenta ao Palmeiras e vida que segue. Vida que segue. O ponto agora, voltamos a falar do que quem pode esperar uma diminuição de salário do Rony. Ontem o Santos imaginava uma diminuição do salário do Rony e os diretores do Santos diziam: não temos essa certeza ainda, porque os procuradores do Rony não diziam que iam aceitar uma proposta de redução salarial. Já fizemos essa conta aqui, o Rony tem a receber do Palmeiras a 12 vezes 3... Não me peça para fazer, nem 36. olha para mim, PVC. Não, eu sou de humanas, eu fazendo conta no ar não é um negócio que vai dar certo. 12 vezes. Mas Ele tem 56 milhões de reais para receber em 2 anos. Se ele assinar um contrato de 4 anos com um clube, seja o Fluminense, que está fora, seja o Santos, por um contrato 20% menor por ano, ele vai ganhar mais do que isso em 4 anos. Aí a questão é você entender que você diminui o teu ganho mensal para aumentar o teu ganho no contrato. Que é isso que o Rony não está querendo.
os procuradores do Rony não estão querendo. Mas isso está posto na mesa. Claro que para ele era melhor ir para o Catar para manter o nível salarial que ele tem mensalmente. Mas o que está posto agora, o Santos espera uma resposta se o Rony aceita ou não uma diminuição da ordem de 20% do contrato. E será que com a frustração desse negócio que não deu certo, será que ele estará aberto a flexibilizar essa questão salarial? Falar, bom, lá no Catar não deu certo, então agora eu vou baixar um pouquinho o meu sarrafo? Será que ele cogita isso? A gente já viu histórias como... Estou cogitando uma coisa que não está em cogitação nesse momento. O Palmeiras entende que acabou o ciclo do Rony. A Leila já falou isso. Mas a gente já viu situações de jogador que ia embora, acabou ficando... E funcionou num período... eu quero ouvir a Alice sobre isso. Você vê que o Paulinho foi anunciado com a camisa 7, que era do Dudu. Se cogitava que ele poderia ficar com a 10. Então você vê como o Palmeiras está tratando a saída do Rony com respeito. Apesar da fala da Leila, muita gente interpretar que praticamente deu adeus a ele. Foi uma opinião da presidente, o ciclo acabou, como é a opinião de muita gente, inclusive nossa aqui já várias vezes no programa. Eu não acho. Eu também não sou convicto, não, para falar a verdade. Mas eu vi muita gente comentar isso. Não sei o que a Alice acha. Mas você vê que a 10 é do Rony ainda. Alicia, dá para o Rony ainda recuperar o espaço que ele já teve no Palmeiras? Ou está acabado mesmo, uma relação que não tem salvação? Olha, como a relação dele com o Abel é muito boa, né? E o Abel tem um pouco esse perfil de falem o que quiserem, eu faço o que eu quiser, é possível, se ele voltar a jogar bola, se ele ficar, se ele não aceitar uma redução salarial, ainda que com um contrato maior, bater o pé e ficar, e ele voar nos treinos, é possível. Mas está claro que mesmo com esse amor declarado do Abel e essa insistência de mantê-lo na equipe, a renovação recente do contrato e tudo isso, o fato de o Palmeiras agora estar tentando se livrar do Rony, é óbvio que ele não tem esse espaço. Mas se ele começar a voar nos treinos, aí vai depender única e exclusivamente dele, do desempenho dele e de conquistar esse espaço com bola. Acho difícil, né? Acho muito bom que o Paulinho receba a camisa 7, porque ele é um 7, ele é um segundo atacante, acho que isso é um reconhecimento também da função que ele desempenha e gosta de desempenhar, e que ele falou na coletiva, né? Ele disse, eu posso jogar pelos lados, mas eu gosto de jogar por dentro. Ele já deu a letra, né, de como ele gostaria de jogar, embora obviamente respeitando as decisões do treinador. Então, acho que assim, para a torcida do Palmeiras ver essa camisa 7 que foi do Dudu, que foi do Edmundo, ver ela com o Paulinho, é uma ótima notícia. Mas é claro que como o Paulinho ainda não pode jogar, fica essa expectativa de quem mais vem desde que o Rony vai embora, né? O Rony ficar não é uma boa notícia para o Palmeiras nesse momento. E aí, do ponto de vista de um futuro em que ele fique, vai depender única e exclusivamente dele recuperar esse espaço, né? Não acho que as pontes estejam queimadas a esse ponto, mas eu acho que ele começa a se queimar no mercado com essa coisa de não responder proposta, né? Ter um salário fora, assim, o salário dele hoje é um salário que não corresponde ao futebol que ele está apresentando, mas ele não reconhece isso, está batendo pé. Quase conseguiu manter esse salário indo para o Catar. Com a janela lá fechada, as opções dele vão ficando mais reduzidas e vão ser poucos os clubes no Brasil dispostos a pagar perto do que ele ganha, porque o que ele ganha, aparentemente, ele não vai conseguir. Então, fica essa dúvida quanto o staff do Rony e o Rony vão bater o pé e insistir numa situação em que ele pode acabar precisando ficar com um excelente salário, mas com pouco espaço na equipe, em vez de ir para algum lugar, como era o caso do Fluminense, por exemplo, em que ele pudesse ter um espaço na equipe titular, e é um time que vai disputar Mundial, né? Então, acho que assim, talvez falte um pouco dessa visão aí ao staff do Rony, em bater o pé, e agora talvez isso seja repensado com a janela do Catar fechada, porque a janela do Catar, para quem está com a questão financeira como prioridade, ela é sempre tá ali, né? É sempre uma esperança. Agora que os cofres catares estão fechados, talvez, né, a postura mude um pouco. Mas, assim, a torcida já está muito no espírito de Rony, obrigada por tudo, um beijo e seja feliz em outro lugar. Eu acho sempre uma parte da torcida, porque, embora eu ando na rua e tem gente que fala assim, manda o Rony embora, mas não é todo mundo, né? A torcida é muita gente. Essa coisa, mas é uma parte barulhenta, né? É uma parte barulhenta. que está na rede social. É a parte da rede social.
Se ele for assinar um contrato ganhando 20% menos por mês e assinar por 3 anos, em vez dos 2 que ele tem no Palmeiras, ele ganha 7 milhões de reais a mais no contrato. Sem contar bônus e luvas. E tem também o Atlético Paranaense, né? Que também tem uma porcentagem. Que tem uma porcentagem do contrato dele, que tinha avalizado a ida dele para o Sim, Ryan. estava tudo certo entre os clubes. Só um bastidor em relação ao Rony. O Abel Ferreira nunca colocou o Rony como um jogador fora dos planos. O Abel nunca disse isso, não sei se ele vai falar isso publicamente, mas o que eu tenho de informação de bastidor é que o Abel entende que ele terminou a temporada muito abaixo daquilo que ele estava entregando, mas era um jogador importante e um jogador que dá para recuperar o futebol, né? Daria para recuperar o futebol do Rony, o Abel entende isso. E nunca ele colocou o jogador para jogo, assim, esse aqui não quero, pode negociar. Né? Esse aqui tá fora dos planos, como outros jogadores que a gente viu que acabaram saindo do Palmeiras. A questão foi muito em cima do que a presidente Leila colocou. E aí, claro, aquela situação do vamos fazer uma negociação aqui, Fluminense, Palmeiras, está tudo certo, mas aí o Rony depois tinha que dar o aval e ele não deu o aval. Aí começou a criar muitas dificuldades e que deixou o clima ainda mais complicado. Mas assim, partindo do pensamento da comissão técnica do Abel Ferreira, ele nunca abriu mão do Rony. Olha uma coisa só que é curioso, né? Eu não duvido. Eu lembro do Edu, já falei no programa sobre o Edu Bala, que não é do tamanho do Rony na história do Palmeiras. O Rony, por exemplo, além dos 11 títulos, só o Ademir da Guia ganhou mais títulos oficiais do que o Rony e o Dudu na história do Palmeiras. Títulos oficiais. Mas, além disso, ele fez o passe para o gol do Breno Lopes, por exemplo. Né? O gol da Libertadores de 2020. Só que a parte, olha como é curioso. O Edu saiu do Palmeiras em 77, chamaram de burro. E é uma coisa que está acontecendo um pouco com o Rony. E o Rony não é burro. Muito distante disso. O Rony é um jogador extremamente vitorioso na carreira dele. O Rony, jogando abaixo, como o Abel sabe, e o Rony sabe que jogou menos do que podia e do que recebe, com tudo isso ele foi o 4º goleador do Palmeiras no ano passado. Só Flaco Lopes, Rafael Veiga e Estevão fizeram mais gols do que o Rony no ano passado. Quero chamar a galera para essa conversa, a gente vai para um break na TV e a gente fica no YouTube porque eu quero saber o que os palmeirenses estão achando dessa permanência do Rony. Mas antes, uma dúvida, André Hernan. A permanência dele interfere de alguma forma na política de contratação do Palmeiras? É um dinheiro a menos que entra, apesar de o Palmeiras já estar ganhando muito dinheiro aí nesse início de ano, com patrocínio, com venda do Vitor Reis, enfim, tem muito dinheiro entrando, mas continua pensando da mesma forma. Não, continua igual, não muda o que o Palmeiras quer buscar no mercado, que é Andrés Pereira, Vitor Roque, enfim, centroavante principalmente, que é o que tem mais necessidade. Isso não interfere. A saída do Rony ou não interfere. Esse é um caso isolado ali dentro do Palmeiras. Aí, então fiquem tranquilos, hein? Porque vai continuar buscando contratação, que é o que o palmeirense mais quer. Vamos para o break rapidinho e a gente vai acompanhando aqui o que vocês estão falando no YouTube. Gente, a galera se manifestando aqui, hein? Esse termômetro é bom a gente saber. O azar, né, do Rony. O Rony deu azar, né? O Regis. Um superchat, obrigada, viu, Regis? Notícia péssima do Hernan. É só o mensageiro, tá, gente? Não culpem o mensageiro pela mensagem. O Vander Lúcio, trágico. Esse é o tom aqui, viu, Alicia? Olha o tom da torcida do Palmeiras. A Bia, na boa, o Palmeiras está zicado. Foi muito olho gordo pra cima de nós. Bia, vocês estão ganhando tanto, Bia. Não tem olho gordo. O Renan Ribeiro, quando vamos nos livrar desse cara? Fora Rony. O Guilherme Duarte, oh my God. E a Isabela, terrível o Rony não sair. O Alberto, impressionante, nada dá certo no Palmeiras, tudo vira uma novela. O que você está achando desses comentários aqui, Alicia? Imagina se desse certo, né, Lu? Pois imagina se o time ganhasse título, né? Se o time fosse vencedor, se tivesse um técnico bom que está aí há anos, imagina. Pois é, eu quero fazer 2 observações. O passe do Rony para o Breno Lopes, que hoje completa 5 anos daquela Libertadores do Palmeiras, que teve a final jogada no ano seguinte, né, dia 30 de janeiro.
E dizer que, obviamente, quando eu digo a torcida do Palmeiras, eu não me refiro a 100% dos torcedores, até porque tem um muito próximo de mim, meu pai, que é da turma do Fica Rony. Ele é da turma do Amo Rony, não quer que o Rony vá embora de jeito nenhum. Então tem, com certeza tem, mas eu acho que não é a maioria, não. Não, eu não acho que é a maioria, eu só acho que assim, a gente tem falado muito, já falei isso aqui algumas vezes, que tem duas entidades que sobrevoam o noticiário. No esporte é o torcedor e na economia é o mercado, né? Então, é só essa ponderação que eu faço. Deixa eu registrar mais um superchat aqui do Francisco. Esse ano será desesperador para o palmeirense. É jogador bom que não chega, ruim que não sai, Abel Turrão e diretoria incompetente. Nossa. Tá bravo.